Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Cidadão Global, a plataforma de conteúdo do Valor Econômico e Santander Brasil, que reflete sobre os grandes desafios do nosso tempo. Nesse ano, o tema é sustentabilidade. Hoje vamos falar de água como um ativo financeiro e o caso de São Paulo. Nossa convidada é a geógrafa Stella Goldenstein, representante no Brasil do 2030 Water Resources Group, que é um braço do Banco Mundial e do IFC, o International Finance Corporation, voltado aos países em desenvolvimento, que visa articular setores públicos e privados para alcançar a segurança hídrica. Stella Goldenstein foi secretária do Meio Ambiente do Estado e da cidade de São Paulo e integrou diferentes conselhos de administração de empresas públicas. Ela é membro fundadora da Fundação SOS Mata Atlântica e atua como diretora-presidente da ORB, uma organização social que busca desenvolver alternativas de geração de renda e proteção ambiental para pequenos proprietários rurais na região da Serra da Mantiqueira. Participando da conversa, também teremos a companhia de Karine Bueno, superintendente executiva de sustentabilidade do Santander Brasil. Antes de começar, gostaria de convidar todos vocês a se inscrever no canal do Santander Brasil no YouTube e ativar as notificações para continuar acompanhando a série Video Talks sobre ESG. Olá, Karine Bueno, bem-vinda, Stella Goldenstein. Obrigada por estarem aqui hoje para conversarmos sobre acesso universal à água e saneamento, um tema fundamental para a saúde e bem-estar das pessoas. Stella, a pandemia acentuou o problema da desigualdade no mundo e mostrou quão urgente é viabilizar o acesso à água tratada e saneamento a todos os brasileiros. Mesmo assim, o novo marco legal do saneamento, aprovado no ano passado, tem metas para o fim de 2033, ou seja, daqui a 12 anos, para coletar o esgoto de 90% da população e fornecer água potável para 99% dos brasileiros. Gostaria da sua ajuda para entender a complexidade desse problema e o porquê um horizonte tão longo para a solução. Eu acho que essa data, 2033, é ambiciosa na realidade, porque nós temos muitos desafios pela frente. Não é? A população no Brasil é majoritariamente urbana atualmente. Aqui no estado de São Paulo, cerca de 98% da população é urbana. E as nossas cidades foram sendo implantadas sem a infraestrutura necessária. Não é só a infraestrutura de saneamento, mas de bom arruamento, de áreas verdes, de áreas para escolas, serviços públicos e privados de boa qualidade. Não é? Quando nós vamos colocar a rede de esgoto, a posteriori da cidade está instalada, é muito mais difícil. Não é? Você precisa interferir num território urbano que já está consolidado. E esse nosso território urbano, ele é muito marcado, ele explicita a desigualdade social. Nós sempre delegamos para o poder público esse tipo de serviço, ao longo de séculos. E agora nós estamos vendo que o poder público sozinho não vai fazer isso, não vai conseguir. Bom, mas como que nós podemos trazer recursos privados e garantir atendimento a necessidades sociais? Então, nós temos aí um arranjo institucional, mudanças culturais, modelo de negócio, questões que estão ainda sendo discutidas e pensadas. Não é? Como que a gente pode financiar esse saneamento? Aqui em São Paulo, em grande parte do Sudeste, na verdade, nós financiamos as obras e a manutenção dos serviços com tarifas. No Nordeste, em muitos lugares outros do Brasil, isso se faz com subsídios do governo federal. Nós não temos mais dinheiro público para tudo isso, né? Mas isso significa mudanças culturais, isso significa novos arranjos institucionais e de organização da prestação dos serviços, né? É incrível, mas nós ainda temos lugares, muitas cidades no Brasil, que simplesmente não cobram pelos serviços e pela infraestrutura que tem que ser implantada, né? Isso faz com que os prazos para a universalização se alonguem muito. Então, é necessário fazer grandes mudanças, nós estamos no caminho de fazer, e isso não é rápido.
Obrigada, Estela. Acho que você trouxe alguns pontos aqui interessantes que eu vou também pegar para a próxima pergunta, né? Acho que você comentou aqui de novos arranjos, né, também, então, de não só o governo ter uma participação, mas como é que as empresas privadas também, de uma mudança cultural, né, de como a gente vê, entende a água, a importância da água. E aí eu queria lembrar aqui, né, e te fazer uma pergunta. Lá em 2014, né, a gente aqui em São Paulo passou por uma crise hídrica muito severa, né, e que de fato causou prejuízos financeiros para as pessoas, para muitas empresas, né? E algumas, né, empresas ali na época, né, e pessoas também, ficou muito claro essa questão da finitude, né, que a água é um recurso finito, de fato, e ela tem um valor financeiro, ela é um ativo financeiro que precisa ser bem gerido, né, como vários outros. Isso acabou chamando a atenção também para a gente ter, para a necessidade que a gente tem de pensar soluções, né? O que a gente faz, então? A gente está em 2021, né? E a gente, às vezes, esquece rápido de algumas coisas, e eu lembro que, enfim, foi uma crise muito, muito forte. Quanto que você acredita que as empresas, os governos, a cultura evoluiu com relação àquele período, né? 5 anos depois, a gente está mais preparado para soluções? A gente evoluiu nesse sentido ou não? Bom, Cariri, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que agora, em 2021, como você falou, nós estamos correndo um fortíssimo risco de nova crise hídrica ainda esse ano, com danos para a geração de energia e para a oferta de água para as atividades produtivas e para a vida urbana, não é? Vamos pensar como que Estado, poder público e empresas trabalharam esse assunto, não é? Muitas empresas públicas de abastecimento de água, como seja a Sabesp, e também empresas privadas de abastecimento de água, trabalharam no sentido de buscar garantir as suas fontes de água, buscar ter mais reservação, poder girar a oferta de água dentro do território para trazer água abastecer o conjunto da cidade por fontes as mais variadas, e isso nem sempre é suficiente, não é? Porque as áreas de reservação, as represas, chegam a níveis muito baixos, né? E para isso não tem solução, né, imediata. Não tem solução durante a crise. Você tem que trabalhar em momentos de planejamento e no médio e longo prazo. Do ponto de vista das empresas, qual a tendência das empresas? Em primeiro lugar, elas tendem a racionalizar o uso interno da água, nos seus processos, e fazer ajustes, para precisar de menos água. Depois, as empresas tendem a buscar água subterrânea, quando a água superficial se mostra insuficiente. Depois, as empresas buscam opções locacionais. Não, eu vou para um lugar que tenha mais água. Bom, mas a crise é generalizada, cada vez mais, né? Ela é muito chocante aqui no Sudeste pela densidade de ocupação, de atividades econômicas, etc. Mas ela é generalizada. Então, também mudanças locacionais não são suficientes. Aí, o que a gente vê? Em realidade, nenhuma empresa vai resolver isso sozinha. E o Estado também não vai resolver sozinho. E nós temos um problema curioso, porque é um ativo financeiro, como você colocou, é um insumo necessário como qualquer outro, mas é um ativo financeiro que está fora da governabilidade de cada empresa, né? Então, as estratégias a serem adotadas precisam ser estratégias coletivas. Uma empresa sozinha não dá conta de cuidar desse ativo financeiro, que é fundamental para a sobrevivência dela, não é? E as estratégias coletivas implicam em proteção, implicam em enfrentamento de crise climática, implicam em controle de poluição, controle de desmatamento, são estratégias de médio e longo prazo, né? E, nesse sentido, eu acho que a gente ainda não avançou tanto. Ainda falta muito a ser feito. E parte das crises estão fora da governabilidade, mesmo das bacias hidrográficas onde estão aquelas empresas, não é? Nós aqui no Sudeste dependemos de umidade que vem da Amazônia, enquanto a Amazônia está florestada, não é? E isso é real de outras formas, com outras dinâmicas, para qualquer lugar do mundo.
Você falou de despoluição, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre o projeto de despoluição do Rio Pinheiros, né? Que é bastante desafiador, né? A gente sabe, enfim, em toda a sua trajetória, que você tem acompanhado muito também esse assunto há muitos anos. E a gente tem aqui prazos que também são bastante ambiciosos, né? Os prazos compromissados. Você acha que eles são viáveis? E se, né? E conforme a gente avança, como é que isso afeta a dinâmica urbana da cidade, né? Se a gente tem um case aqui bem sucedido, o que ele traz, né, de benefício para a cidade? A despoluição do Rio Pinheiros ganhou uma estratégia muito inovadora nos últimos anos. Aliás, Karine, essa estratégia foi adotada usando como base técnica, conceitual, estudos que foram feitos por uma organização social que era apoiada pelo Santander, né? Então, tanto você, pelo Santander, como eu, que dirigia a organização, podemos nos orgulhar disso. A gente pode ter a satisfação de ter oferecido para a cidade uma contribuição de base técnica, que depois está tendo agora uma aplicação muito concreta. Essa intervenção, ela fala justamente daquilo que eu tinha dito no começo, que as grandes dificuldades de atuar num território urbano que foi implantado de forma degradada, que já nasce de forma degradada. Não é? Então, o que está sendo feito agora? Está sendo coletado o esgoto de áreas de ocupação informal, de favelas, de áreas onde, tradicionalmente, a empresa concessionária dos serviços, no caso de São Paulo, a Sabesp, tende a não entrar. E tende a não entrar porque são áreas de conflito fundiário, são áreas que estão debaixo de discussões jurídicas complexas, e também porque são áreas onde a engenharia tradicional não oferece boas soluções. Não é? A engenharia tradicional, as normas técnicas, aquilo que os engenheiros aprendem na universidade, prevêem uma cidade formal, uma cidade organizada. Não é? E para entrar na favela, foi preciso adaptar as técnicas e ir criando a intervenção na medida em que a obra é executada e debaixo de parâmetros e critérios consistentes. E isso é o que está sendo feito. Né? E o esgoto está sendo coletado, colocado em grandes canalizações e levado para estações de tratamento de esgoto. Um esgoto esse que antes saía das casas, das favelas, diretamente para os córregos e para o Rio Pinheiros. Vai melhorar? Vai ter qualidade de água razoável no Rio Pinheiros, eu tenho muita segurança a respeito disso, mas nós temos que lembrar que a cidade traz outras cargas de poluição para as águas e para cada córrego e para o Rio Pinheiros. Né? E lixo, entulho, sujeira das ruas, precisam de outras formas também de controle, de intervenção, de manutenção permanente. Isso ainda são aprendizados por fazer. Mas o Rio Pinheiros vai melhorar muito. E a gente pode, sim, replicar isso para outros rios, para pequenas lagoas que existem na cidade, e a gente pode ousar ainda mais. A gente pode ousar trazer para a superfície uma parte dos córregos que hoje está canalizado e enterrado. E isso pode trazer grande qualidade urbana. Stella, você traz, né, a importância do cuidado com os resíduos, com o saneamento para a despoluição dos rios, também falou do controle do desmatamento, e a gente vê exemplos muito bacanas também de recuperação de rios e nascentes, né, como o projeto Olhos d'Água, do Instituto do Fotógrafo Sebastião Salgado e sua esposa em Minas Gerais, e a Fundação SOS Mata Atlântica, da qual você é membro fundadora, tem um projeto grandioso de gestão de bacias hidrográficas a partir do monitoramento da qualidade da água de quase 300 rios. Na sua opinião, como fazer com que iniciativas como essas se multipliquem? A iniciativa do Sebastião Salgado é maravilhosa, é linda e merece apoio incondicional. A grande questão é como que nós podemos replicar essa iniciativa, de um lado, e como que nós podemos proteger áreas sem necessariamente ter elas totalmente intocadas, como vão ser as fazendas doadas para a humanidade pela família Salgado. Não é? E aí, então, nós vemos que
A estratégia que nós adotamos desde 1940 no Brasil é de criar parques, para começar. Só que a grande parte dos nossos parques não chegaram a ser desapropriados. Então, você tem ali um conflito que é uma propriedade privada declarada parque. A sociedade como um todo precisa colocar recursos para proteger vastas áreas. E nós temos aí áreas na Amazônia que são chamadas de áreas devolutas. São áreas que ainda não têm propriedade, não são propriedade de ninguém, são áreas dos governos. Essas áreas os governos têm que proteger. E isso custa dinheiro. As áreas de parques, declaradas parques, é preciso resolver a questão fundiária que está lá. Não é? É preciso que os governos protejam e os proprietários também têm obrigações de proteger. Nós precisamos ter boas normas para proteção de áreas privadas que permitam ganhos financeiros e proteção de uma parcela da área. E ganhos financeiros com atividades produtivas que sejam minimamente degradadoras. E para isso existe conhecimento técnico, mas nós não temos mobilização social suficiente para isso. Nós temos que atuar muito mais incisivamente, não é nada simples. Nós estamos aprendendo com base nos danos ambientais que nós estamos fazendo. A disponibilidade da água potável, a gente sabe que é intrínseca à conservação das florestas. Como então você acredita que modelos como o de pagamento de serviços ambientais, conhecido pela sigla PSA, podem estimular a produção de água em propriedades privadas? Eu acho que é um caminho muito bom, é um ótimo caminho. Ou seja, eu tenho uma determinada propriedade rural, poderia lá desenvolver atividades econômicas e vou reduzir a quantidade de atividade produtiva para reservar mais áreas, para proteção ambiental, para separar segmentos maiores do que aqueles previstos legalmente para proteção. Então, a sociedade como um todo está ajudando a arcar com esse custo. Mas nós ainda temos esse tipo de programa numa escala muito miudinha, é preciso replicar e expandir para o Brasil como um todo, e para isso nós temos que ter uma estratégia financeira, não é? E nós ainda não temos. E nós não podemos depender só de recursos públicos, porque esses recursos são cada vez mais escassos. Ao mesmo tempo, nós não podemos falar em propriedade rural de uma forma generalizada no Brasil, porque nós temos grandes propriedades extremamente produtivas, nós temos grandes propriedades com baixa produtividade por hectare, e nós temos uma quantidade muito grande de pequenos proprietários, esses sim, com necessidade de apoio público e privado, e que precisam não só de recursos financeiros, eles precisam de apoio para incorporar técnicas agrícolas que não sejam predatórias, que permitam a proteção do solo, que façam rotação de pastagens, que controlem erosão, etc., etc. Não é? Então, o PSA, isoladamente, não resulta em tudo aquilo que se imaginou que poderia resultar. Esse tema água é realmente essencial para a vida humana. A gente sabe também que é um recurso financeiro. É um tema muito importante. Uma pena que a gente já precisa encerrar o bate-papo, mas vamos retomar o assunto em breve. Stella, eu gostaria de te pedir para fazer as considerações finais, por gentileza. A proteção ambiental e a segurança hídrica tem sido objeto de tensões. E essas tensões só vão ser equacionadas se nós encontrarmos soluções coletivas. E esse tipo de discussão que vocês promovem é um bom caminho para isso. Então, eu agradeço. Stella Goldenstein, novamente agradeço muitíssimo pela presença e por compartilhar seus conhecimentos. Eu agradeço também a Karine Bueno, superintendente executiva de sustentabilidade do Santander Brasil, por participar dessa conversa. E muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Por favor, deixe seu comentário e suas sugestões. Obrigada, saúde a todos e até o próximo encontro do Projeto Cidadão Global.